maravilhoso. Um ensino que passa de uma forma tão transcendental em nossos corações, porque a pergunta é: que está em casa? Você glorifica Jesus? Você exalta Jesus? Você adora Jesus? Mas não sabe quem é Jesus. Então a causa maior dessa tese, de muita importância, é saber por que ainda eu não conheci Jesus. Nós temos um fatores muito interessante, nós temos um fatores muito ao ponto extravagante. O maior fator de querer acreditar que estamos adorando Jesus. Mas como adorar um Jesus que a gente não conhece? Quem é Jesus? Quem realmente é Jesus? Que fazem pastores enriquecer, que fazem pessoas se ludibriar com eis que eu falo contigo nesta noite. Shhh, 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 eish, 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 eish. Quem é Jesus? Será que é aquele? Eis que hoje eu falo, eis que digo eu. Quem é esse Jesus? Quem é Jesus? E veio essa pergunta para mim hoje, numa tarde, e eu vim me perguntando: quem é Jesus? Será que estamos adorando de verdade o Jesus Todo-Poderoso? Olha, o YouTube não notificou ninguém, que maravilha. Quando a gente fala de escândalos, quando a gente fala de... tem, olha, 400 pessoas, já era para ter 1000 pessoas aqui. Então compartilha, deixa o seu like, vocês não deram a mãozinha boa lá em cima, tem que dar a mãozinha boa, para que as pessoas entendam que é um engano tenebroso. Eu não consigo entender até onde vai a malícia humana. Não dá para entender. Eu não consigo. Eu até tento, eu pego a Bíblia Sagrada, eu pego isso aqui, 66 livros. 66 livros inspirados pelos profetas da época, trazendo renovação de entendimento e ainda a principal notícia: é chegado o reino dos céus. E aí, eu pego uma Bíblia como essa, de 66 livros, tiro aquilo que possa me trazer finanças, tiro aquilo que me pode trazer algo de benefício próprio e executo algumas ações bíblicas. Costumo trazer o Velho Testamento para defender a tese do Novo e vira essa bagunça total. Porque a palavra e a esperança e a concretização de que? Quem é Jesus? Vamos aprender? Vamos apertar o cinto? Quem quer aprender hoje? Quem quer aprender esse título? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer aprender quem é Jesus? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Né? Vamos hoje aprender quem é Jesus. Será que estamos adorando o Deus verdadeiro, o Jesus verdadeiro? Primeiro, quero deixar uma pauta de lamentação, de advertência, para todos os canais que falam que o nome Jesus é porco. O nome Jesus, muitos falam que veio da palavra porco, diz que Jesus não é o nome do Filho de Deus, é Yahuwah, Yeshua. Concordo. Mas Jesus, vocês falam uma palavra dessa, vocês estão blasfemando contra Jesus. Se é o que vocês acham, é ou não é, eu digo uma coisa: esse nome expulsa demônio, os enfermos são curados, profecias acontecem, então alguma coisa tem aí. Então, automaticamente, está tendo muita desunião no sentido de pensamento. Tá bom? Nesse nome já vi pessoas sendo ressuscitadas, nesse nome já vi pessoas curadas, então, e os demônios submetem esse nome. Então, vocês que ficam na internet: não, o nome de Jesus não é Jesus, Jesus é do sei da onde, do sei que tem. Não, peraí, esse nome tem poder, tá bom?
Bom, vamos lá então. Perde o cinto, pega a Bíblia. Alguém pegou a Bíblia? Se não pegar a Bíblia aqui, não quero. Eu vou deixar 2 minutos. Lá, 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 lá. Sem Bíblia aqui, eu não quero ninguém aqui nessa sala. Essa sala de aula só com Bíblia. Não quero ninguém com. Sem Bíblia, nem fica, nem abre o. Não, Bereano. Tem que ser igual Bereano. Não, vai pra lá, não. Sem Bíblia aqui, não cola. Não cola. Tá bom? Então, por favor, pega a tua Bíblia comigo. Tá bom? E nós vamos ver, né? Que Jesus é esse? Vamos lá. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus, tá bom? Abre comigo a palavra de Deus no livro Glória ao Pai, ao Filho, né? Ao Espírito Santo de Deus, tá bom? No livro de João. Aleluia. Todos aí, pega o livro. Vamos, gente, bora. Vamos. João, capítulo 3. Versículo 27. João respondeu: o homem só pode receber o que lhe for dado ao céu. 28. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, que lhe assiste, espera, ouve e alegra-se muito com a sua voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Eita, glória a Deus. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra pertence à terra. Fala como alguém da terra. Mas aquele que vem do céu é sobre todos. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus é espírito sem medo e sem medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou às suas mãos. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanecerá sobre ele. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Vamos lá, igreja. O que nós vamos ver, o que nós vamos ensinar, o que Deus vai falar hoje conosco, né? O que nós vamos trazer para vocês? Algo muito espetacular, muito. Ó, primeira ocasião, antes de você ler esse versículo e antes de vocês estarem, né, nessa comunhão comigo, eu quero dizer uma nota. Nós estamos enganados. Nós estamos enganados. Você começa a ver esse versículo, começa a analisar as palavras de João Batista. Quem foi João Batista? João Batista, para quem não sabe, foi um dos 5 profetas que anunciavam a vinda de Jesus, né? E ele foi o último a anunciar. Nós lemos que o primeiro profeta, um dos primeiros profetas foram Isaías, depois Zacarias, e depois vemos Jeremias, e lembrando que vemos João Batista. João Batista é o último. Lembramos nós também que, se você quiser pegar aí a história, né, de Isaías, ele fala, né, que foi lá em Lucas, que faz a menção de Isaías 4, 17 a 21, diz assim, ó, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, desenrolando, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então Jesus, ele entrou na sinagoga e leu aquilo que estava ordenado à sua vinda, à sua chegada. Vemos também Zacarias 9:9, se você for lá lembrar lá, pegar lá, ele anunciou que Jesus seria traído por 30 moedas de prata. Está lá, está em Zacarias. Mas Javé me disse: lança no teu tesouro esta tabela com que eu fui muito avaliado. Tomei as 30 ciclos de prata e lancei o tesouro na casa de Javé. Zacarias 11:13. Você pode ver, os profetas parece que estavam sentindo. Deus é tão tremendo que não deu toda a revelação para um só. Isaías profetizou que ele ia ser profetizado. Isaías 59, 53, se não me engano. Ele começa a falar de profetizado, começa a falar que foi traído, pelas suas pisaduras nós somos selados. E depois divide um pouquinho do sofrimento dele nas articulações de bastidores, que é o tratamento do pecado da traição, aonde Zacarias começa a ter a visão de que ele ia ser traído por 30 moedas de prata. Aí nós começamos a ver também Jeremias, vemos também Miqueias
Miqueias também ele fala, ele se porá de pé para considerar o seu rebanho, com a força de Deus, com a majestade do nome de Javé, seu Deus. Habitarão seguros, porque ele então será grande, até os confins da terra, em Miqueias, capítulo 5, verso 3. Então você começa a analisar os profetas falando, dá temor na gente. A gente vê uns profetas não falando, não, glória, ele vai nascer, aleluia, glória, aleluia, salvador do mundo, não. Eles falam primeiro com temor. Eles falam sobre rebanho, pacentar, justiça, cedro de justiça, de príncipe da retidão. Nós temos vários nomes que revelam o nome de Cristo. Então, automaticamente, não vemos homens da terra inclinando para um misticismo ou para uma religião barata que fala, ele chegou, glória a Deus, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Não, nada disso. Eles estão falando que vai vir alguém que tem o poder sobre a terra. Torremana, socorro, precandaraba, sobrecanderebanaga, arabassoricandarabassuicai. Alguém que poderia os montes se abalar pela tua presença, ao ponto de crescer em sabedoria, honra e graça. Alguém que seria gerado não por um ventre, não por uma forma humana, mas alguém que seja gerado pelo Espírito Santo. Alguém que traria ao mundo escape do teu poder. Por quê? Porque o poder da ira de Deus estava sobre o homem. O homem estava condenado em seus próprios caminhos, anunciando a sua morte e a sua condenação pelos seus atos de injustiça. Mas Deus enviou o justo para endireitar os caminhos dos tortuosos, quebrantar as cadeias da morte, dar vista aos cegos e libertar o homem da prisão. Esse é aquele que veio antes de mim, estava antes, mas vai vir depois de mim, que eu não sou digno de arrancar a sandália dos seus pés. Então, nós estamos adorando Jesus de forma errada. Estamos achando que fazer duas bexiguinhas vermelha e azul na porta da igreja e colocar o nome de Jesus, achamos que estamos amando Jesus. Estamos desrespeitando a sua autoridade. Estamos desrespeitando o seu trono. Um trono de glória. Tá, Jesus? Espera um pouquinho. Por favor, compartilhe essa live agora. Você vai lá nos grupos do WhatsApp, você vai no Facebook, você vai no Instagram. Eu não quero saber onde você vai fazer. Chega de engano. Chega de engano. Chega de engano. Vou te dar um minutinho para você ir lá. Vai lá enquanto o Espírito Santo, ele espera. Ele é bondoso. Ele espera. Faz a tua parte. Aleluia, Jesus. Coisa tremenda. Aleluia. Glória a Deus. Já foi? Vamos lá. Quem é esse que vem de Edom com vestes tintas? Se você pegar a palavra de Isaías, ele está falando que alguém poderoso virá. São palavras que mexem com a nossa vida, que transladam em nós um grande temor. Espera aí. Moisés já veio. Elias também já veio. Todos veio. Mas agora, quem é este? Que é acima de Moisés, que é acima do sumo sacerdote Melquisedeque. Alguém está chegando. E quando alguém está chegando, quando nasceu Moisés não aconteceu nada. Quando José apareceu na terra, não aconteceu nada. Quando Abraão nasceu, muito menos. Noé, muito menos. Mas quando Jesus nasce, há uma estrela em Belém, numa profecia de Isaías messiânica, que uma estrela apontaria em Belém. Alguém começa a entender que essa profecia acontece em Belém. E começa uma estrela acima de qualquer estrela. Algo que reluz à noite, que parece um sol. Mas antes do acontecimento inicial de uma história profetizada pelos apóstolos, porque o que eu vejo, que o apóstolo Paulo, ele começa a anunciar essa verdade, e Estevão é apedrejado porque tem falado que ele viria para executar o juízo e que o sumo sacerdote do concílio da sinagoga não estava requerendo o nome de Cristo ao ponto de blasfemar contra a tua autoridade antes e depois da sua morte.
Então Estevão, tomado pelo Espírito Santo, entra na sinagoga e diz: vocês executam a mentira e crucificaram o Messias, aquele que estava escrito pelos profetas. Agora vemos uma dedicação de um Deus, colocar uma estrela gigante nos céus de Belém. E agora, aqueles reis magos, conhecendo a Torá, as Escrituras, começam a ver que a profecia se concluiu. Mas antes disso, no quarto de Maria, aparece um anjo. Anjo esse que tentou ajudar Daniel quando estava em apuros. Anjo Gabriel, que ficou preso naquela batalha onde Miguel desceu para executar o juízo de Deus e também a vitória em cima da batalha pelas potestades e principados, que andavam em regiões celestiais. Esse Gabriel que assiste de ai, xeramanás. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Oh, glória, aleluia, glória. Vocês estão entendendo por que não tem 3.000 pessoas na live? Mas se falar aqui, meus irmãos, por que as pessoas somem, meus irmãos, da verdade? Por que o sistema, a verdade, ofusca a verdade? Por que? A pergunta minha é, por que vocês não comentam em live? Por que vocês não compartilham? Por que vocês não assistem o que é verdadeiro? Por quê? Andarai, choromanagasé, teucomanai. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Por que nós não temos um público de 10.000 pessoas assistindo uma verdade que os pastores roubando da gente? Nós estamos confundindo Jesus com os olhos de misericórdia e piedade por um Deus tão zeloso e santo. Agora, a questão é, aleluia, glória, tem sentido a presença de Deus em casa? Eu estou sentindo a presença de Jesus, glória a Deus. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica. Então, nós vemos um anjo que entrou dentro da casa de Maria e José. E esse anjo olha e diz assim: olha, Maria, bem-aventurada entre as mulheres. E ela começa a dizer: Senhor meu, parece que Maria, ela não se assusta com o anjo, porque ela já tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ela não se assustou, ela disse: Senhor, ai de mim. E Maria ali recebe uma profecia: Maria, tu terás um filho. Mas eu nunca tive relação alguma com meu marido, eu estou ainda esperando o casamento para a gente deitar, mas tu serás um filho. E teu nome será chamado Emanuel, Príncipe da Paz, Salvador do mundo, Deus conosco. E ela começa a estremecer, assim seja. E aí José está lá, e Gabriel tem o trabalho de voltar a José e dizer: José, olha, tem algo acontecendo na terra. Agora eu fico imaginando. Imagina você em casa comigo. Nós temos 400 anos de silêncio. Nós temos uma passagem bíblica do Velho Testamento. Jesus só aparece uma vez no Velho Testamento. E aonde Jesus aparece? Uma vez ele desce ao templo, em Ageu 2, que ele profetizou que a glória do Messias desceria no templo. Então Jesus ele desce no Velho Testamento com a sua glória. É muito raro você ver Jesus no Velho Testamento. É muito raro. Você não vê, ele fica nos bastidores. Quem sabe ele fica só assistindo o Pai trabalhar. Você não vê Jesus atuante. É muito difícil. É muito raro alguém falar dele. Mas aí Ageu destaca que ele desceria com sua glória. Agora vemos Israel todo destraçalhada, com marcas de cicatriz de cativeiro,
E vemos uma questão lógica, muito santa, por sinal. Vemos uma Bíblia, quando você abre a Bíblia, você vê uma folha branca entre Malaquias, que foi um dos últimos profetas, que agora está falando, terminou o Velho Testamento, falando de dízimo. Nós vemos agora alguém, depois de uma folha branca, 400 anos de silêncio. E agora vemos uma genealogia no Mateus capítulo 1, de alguém que nasceria. E ainda, quando José recebe a notícia que Maria está grávida, o anjo tem o problema. E ele vai resolver antes da hora, porque se José chegasse com os olhos carnais, poderia colocar Maria ao vitupério e ela poder ser apedrejada, mas ali ele vai até lá e diz: olha, José, este menino não é nascido de homem, foi gerado pelo Espírito Santo. Então, se a gente for analisar bem, a gente olhar para nós mesmos, analisar quem que é Jesus, a gente analisar bem, a gente analisar dentro de nós mesmos, a gente saber que Moisés foi grande, que Abraão foi grande, que todo mundo foi grande, mas a gente analisar bem quem foi Jesus e quem ele é. É isso que está precisando para o povo brasileiro. Está precisando para mim e para você. Analisar quem é Jesus. Quem é ele? Poderia alguma coisa boa vir de Nazaré? Aleluia, glória a Deus. Poderia. Alguém com isso. Nós não estamos falando de um ser normal, nós estamos falando de um Abraão patriarca, nós estamos falando de alguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia menciona, louvado seja Deus, que estava à direita de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos falando de alguém muito importante para uma humanidade inteira. Estamos falando de alguém que, segundo o que diz o relato, Deus tinha amado essa terra de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Estamos falando de alguém muito maior, de Moisés, de Elias, de Eliseu, e não temos respeito algum por ele. Ficamos falando que, olha, qual é o profeta? Eu queria ser um Elias. Outro chega, mas quem você queria? Eu queria ser Moisés. Outro vem você, eu queria ser Abraão, o patriarca. Eu queria ser Jonas. E por que ninguém queria ser Jesus? Porque ele é único, incomparável. Aleluia. Não tem como você falar, eu queria ser Jesus. Para o homem pecador como Eliseu, você poderia ser igual a ele. Mas por Jesus vocês não conseguem ser. Porque a ele toda a honra, toda a glória e todo o domínio e poder. Pois ele não foi nascido de homem, nem de mulher. Jesus veio em carne, trazendo o poder e a manifestação da sua misericórdia. Então Deus ama o mundo e dá o seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha totalmente a liberdade da vida eterna. E aí, Jesus vai nascer. João Batista já está esperando a sua chegada. E engraçado que Jesus, ele teve um preparador, né? Jesus preparou o caminho. O nascimento de Jesus não foi nada fácil. Provavelmente o nascimento de Jesus foi 6 anos antes de Cristo, nascer 6 anos antes. A diferença entre o nascimento real de Jesus e o ano zero é o calendário cristão, que deve ter uma dilatação ali. Nós sabemos, irmãos, que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Muitas pessoas acham que ele foi nascido dia 25 de dezembro, mas isso a gente não tem uma data comemorativa para essa espécie de nascimento, porque na verdade todos os calendários judaicos, eles têm umas emblemas e umas ondulações que a gente não pode dar uma dissertativa. Então não consta na Bíblia o dia que ele foi nascido, não tem nada, né? A mais fonte de protação
é que temos Jesus, são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala acerca muito mais centrado de Jesus Cristo. Então, a sua infância, quando Jesus nasce na sua infância, você pode ver que ele deixa seu pai e sua mãe, vai até a sinagoga, fica 3 dias fora de casa, todo mundo assustado, perguntando onde ele estava. Nasceu na manjedoura, foi concebida a manjedoura. Desde pequeno, Herodes o Grande tentou matá-lo. Se você for analisar bem, quando o anjo Gabriel começa a interceptar e dizer, olha, Maria, pega a criança e vai para o deserto, porque estão tentando matar o menino. Eles ficam no deserto, Jesus já começa na provação, no deserto. É tão odiado Jesus, como hoje nessa internet o pastor Júlio é odiado, mas é tão odiado, mas que nem nasceu direito, já estava destinado à morte. Jesus já estava preparando agora para a morte. Então o anjo manda ela ao deserto, ela fica ali no deserto. Depois o anjo fala, agora pode voltar, porque aqueles que querem matar o menino já morreram, eles voltam de novo. Olha o sofrimento que passou esse casal, carregando apenas uma criança, mas uma criança essa que tinha um gozo no coração de Simão, o Simão e Ana, que pegou Jesus e disse, agora eu posso me despedir da terra, pois aqui minhas mãos pegaram a vida. Oh glória, ele orava sempre para que antes dele partir, ele pudesse tocar no Filho de Deus. Simão e Ana, ali a Bíblia diz que ele regozija, e ali Jesus é entregue ao seu trabalho com 12 anos de idade. Vai, começa a repreender na sinagoga, e muita gente olha e diz assim, mas como pode um menino desse tamanho? Quem que é esse menino? Esse menino é filho de José, o carpinteiro. Você sabe de uma coisa interessante? Naquele momento falaram na carne. Porque naquele momento, na carne, os fariseus falaram, é apenas filho de José, o carpinteiro. Apenas o filho de José. Mas quando o Espírito Santo toma Pedro, ele pergunta, quem dizes que eu sou? Tu és o Filho de Deus Altíssimo. Ramanda sobrecanta arabagai. Digo na verdade, Pedro, que quem revelou essas palavras foi o Espírito Santo. Aleluia. Então, automaticamente, no começo do ministério, ninguém acredita. As pessoas querem banir, as pessoas querem ofuscar. Automaticamente, com 13 anos, começa ali. José fala, o que você está fazendo, menino? 3 dias fora de casa. Eu vim, não convém eu trabalhar e fazer as coisas do meu pai, tentar interagir com as coisas do céu. Começa o ministério com 30 anos, a gente vê isso. Mas se você for analisar bem, né? Se você analisar com 13 anos, pregando dessa forma, trazendo essa prontificação de reino dos céus, não é para qualquer um. Nós vemos também um menino que vai crescer. Nós temos aí um vazio na história de Jesus. Qual é esse vazio? Dos 3 anos aos 30 anos. Então temos 27 anos que não se fala de Jesus na Bíblia. Temos um marco zero aí. São 27 anos. E o que Jesus fez em 27 anos? Porque ele vai começar o seu reinado com 30. Ele é da tribo de Judá. De Judá tem o costume de ser sacerdócio depois dos 30. Levi já não. Mas ele é de Judá, da tribo de Judá. Ele veio para estar sobre o trono de Davi. Agora, o que vemos é interessante. Por quê? O que fez Jesus em 27 anos? São histórias que a gente fica pensando, o que será que ele fez em 27 anos? Que não dá para descrever. Agora imagina, 27 anos, o seu pai carpinteiro, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Em 27 anos. Com certeza, Jesus estava sendo moldado. Aí, muitas pessoas perguntam, mas como moldado? Se ele é um vaso de Deus. Sim, mas ele é um vaso de Deus quando ele está pronto para ser vaso. Antes o vaso tem que passar pela moedura. E vemos que ali o Espírito Santo visitava. 27 anos se preparando para ser aniquilado na cruz. 27 anos preparando para ser executado, esbofeteado, maltratado, perseguido, injuriado. Ali, o que acontece? João Batista está pregando.
Desde lá, olha que interessante, há 30 anos atrás, João Batista tinha o primeiro encontro com Jesus, dentro do ventre da sua mãe. Que é onde, quando a Maria e Isabel se encontram, eles começam a identificar, os dois ficam pulando, e aí, quem sabe, o bebezinho fica, ei, João, daqui a pouco nós estamos mudando, hein? Vamos pegar esses demônios, João Batista, deixa comigo, vou te preparar o caminho. E aí, quem sabe, as barrigas ficam, vamos brincar um pouquinho aqui, vamos ser um pouquinho dessa, e as barrigas ficam, deixa comigo, vou me preparar você, vou sair primeiro, deixa comigo. E aquelas barrigas já começando, eles bebezinhos falando um com o outro. E aí, João? Oh, mestre, pode deixar comigo, deixa comigo. E o Espírito Santo visitou as duas. E ali colocou essa aliança. E depois de 30 anos, eles vão se encontrar de novo. E quando vão se encontrar, João Batista já está pregando no deserto da Judéia há muitos anos, dizendo: arrependei-vos, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, ele começa a pregar de Jesus, ele começa a pregar Jesus. Ele diz assim: olha, vai vir um. Então, todavia, se você for analisar bem, as pregações de João Batista não era pregar arrepender-se de batizar, não. É dizer: olha, está chegando alguém aí. Está vindo alguém que vai salvar vocês. Esse já está apresentado pelos profetas. Mas arrependei-vos e sejam batizados. Eu vim preparar o caminho. E quando João Batista tem a sua mansão no deserto, que a única coisa que tem na sua mansão é uma pedra, quem sabe, ou areia em suas canelas, ele está comendo gafanhoto e mel silvestre, vestido de pelo de camelo, um homem totalmente mal vestido, um homem totalmente louco para um mundo cruel e um homem totalmente fora da cogitação social. Nós vemos fariseus andando com túnicas e becas, sandálias e sapatilhas, mas vemos um homem barbudo dentro de um rio chamado Jordão, gritando como louco: ah, eu sou a voz que clama no deserto! Mas quem és tu, Elias? Eu não sou Elias! Eu não posso nada. Mas estava chegando um aí. Então quem disse: que louco, maluco é esse? Que maluco. Mas aí chega uma hora que 30 anos se bate, e o próprio Deus, quem sabe do céu, fala: filho, quem sabe numa manhã Jesus acorda: pai, vamos trabalhar, vamos fazer um móvel, vamos fazer uma cadeira. Vamos fazer uma cadeira, vamos. Ah, a vizinha já encomendou a cadeira, hein? Foram 10 sacos de farinha, 2 ciclos de prata. Já pagou? Então vamos fazer a cadeira. Quem sabe Jesus espreguiça e vamos lá, mais um dia de trabalho, né, pai? José, sim, meu filho. Daqui a pouco José se ausenta, quem sabe uma voz fala: filho, esse é teu irmão. Eu sou seu pai. É chegada a hora. 27 anos esperei por isso, meu filho. Levanta e vai até o Jordão, porque João já está lá. Quem sabe Jesus, ele olha para o pai terreno dele, olha e fala: José, é o seguinte, deixa esses imóveis aí que eu não vou poder mais trabalhar. Estou demitindo dessa empresa de marcenaria. É a hora de eu fazer aquilo que eu vim. Foi para isso que eu vim. Despede Maria, despede José, mãe, pai. É aqueles que fazem a minha vontade. A partir de agora, não sou seus filhos. Porque aquele que faz a minha vontade é chamado de meu pai, minha mãe, meus irmãos. E começa agora, Jesus desce ao Jordão. Descendo ao Jordão, quem estava lá? Dizendo: arrependei, rafos de víbora. Quem que é aquela ali? Que cobra é aquela? Que não é cobra, não. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o que eu profetizava há anos, dizendo para vocês que eu não sou digno de tirar as sandálias da palma dos seus pés. Jesus então vai para batizar e diz: João, batizas tu para que se cumpra. Não, João, batizas tu para que se cumpra a profecia. Aquela dia mudou a história de Jesus de Nazaré. Veio de Nazaré com poder e glória. Agora tentado pelo deserto, todo mundo já sabe a história. Então tentado, por que foi tentado? Para ver se realmente o ministério estava alicerçado na rocha. Para ver se realmente era o Espírito que dominava e não a carne. Porque Jesus precisava ser testado. Porque nós temos um erro de fábrica aqui. E qual é o erro de fábrica? É que Jesus está num corpo carnal.
E Deus, lá no céu, ele está muito preocupado com a carne, porque a carne sempre levou maldição ao homem. Pelos seus prazeres carnais separaram de Deus, distinguiram a vida e executaram aquilo que era ruim e mal aos seus olhos. Automaticamente, Jesus tem que andar em espírito para edificar a carne. Por isso que João escreve, o Espírito vivifica a carne. Então Jesus precisava entender que toda vontade carnal, pois Jesus passou todas as vontades que passamos, passou vontade de sexo, passou vontade de ir no banheiro, passou vontade de cobiçar, passou vontade, mas nunca cedeu nenhuma vontade carnal, porque ele vivia no poder do Espírito. Automaticamente nos ensinava isso, dizendo que se o homem nascesse de novo, ele entregaria o poder da carne às trevas, mas automaticamente no meio das trevas nasceria a luz da obediência do Espírito que vinha do alto. Então, automaticamente sacrificando algo para viver algo. Então, deixando a velha natureza para trazer novamente a frequente unidade do poder de Deus e das leis litúrgicas do teu Espírito, levantando o homem com 7 dons espirituais e muito mais. A edificação dos seus olhos e a ruína que existia na terra eram coisas distintas. Jesus tentando construir, o mundo tentando destruir. Automaticamente ele começa a dizer, não posso mais falar sobre as coisas daqui, é claro que agora é a hora. A coisa daqui já vivi. Tentaram me comprar no pináculo do templo, me arrebatando. Tentaram fazer com que, depois da minha fome, transformasse a pedra em pão, mas não deu certo, então vou vir. E aí a primeira pregação de Jesus, depois que ele escolhe os 12, é dizendo sobre o céu, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados que têm sede, porque serão saciados, bem-aventurados os pacificadores, porque deles pertence o reino de Deus. Então ele começou trazendo uma liturgia nova. Os homens não entendiam que reino era esse, porque todos os homens achavam que o reino de Davi era constituído para sempre. Se você vê na mensagem do profeta, dizia que o trono de Davi seria estabelecido, mas o de Cristo, o Messias, seria muito maior do que Davi. Então, automaticamente, Jesus veio para sentar acima do trono de Davi e aniquilar o reinado de Israel, não somente no poderio humano de guerras e conflitos, mas agora no poder da glória de Deus e na translação dos seus mandamentos. Israel, cativo, cheio de marcas de cativeiro, trouxe agora a grande luz ao mundo no meio de trevas dos reinados dos reis passados. O sacrifício, o primeiro sacrifício foi abolido, porque agora o Cordeiro vivo, o sacrifício santo, imaculado, já estava pronto para ser degolado, embora seja que a pedra não tinha sido formada. Então ele vai e escolhe Pedro, e diz, Pedro, agora tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. E em cima de Pedro, o Espírito Santo pousou em Atos 2, para trazer o sacrifício vivo e eficaz, ao ponto de Paulo escrever em suas cartas, o meu corpo é sacrifício vivo e santo para o Senhor até que eu venha e até que eu viva. Então, Pedro foi a pedra do sacrifício. Em cima de Pedro, o sangue espargido de Cristo trouxe o doador que ele mesmo doou. Pois João escrevia, eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito, com fogo. É o doador dando a promessa para que a igreja se vivificasse no interino da sua vontade, para que todos se arrependessem e criasse cristãos em toda a Judéia e em toda Jerusalém. Todos os mandamentos de teu Pai foram ordenados com teu amor, e assim executou teu Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, trazendo para nós muita glória, verdade, honra e poder. A sua majestade, incluindo as sombras, sem dúvidas, de uma majestade firme, forte e de um reino estabelecido de eternidade. Trouxe o Senhor a base do céu para a terra, e anunciando a todos os pecadores que ainda era assim, a esperança vívida num tempo presente de tão ruína e de tanto extravio de vontade e de também ordenança do Senhor. Momentos que passaram a um tempo novo de reconciliação do criação à criatura ao Criador. Jesus, o Santo, trazendo essa interrogação aos fariseus, será mesmo ele o Messias? Foi também açoitado, foi traído, mas sempre prediz uma palavra. Era necessário que eu seja entregue na mão dos pecadores, porque a sua santificação não cabia numa terra tão suja. A sua honestidade, os seus passos não caberia num mundo tão cruel. E esse marcou o marco zero de uma nova história, trazendo a todos os homens a esperança de sair desta terra e morar no céu. Então, eu vou ter que encerrar aqui, porque Deus mandou encerrar. Vai ter a parte 2.
Ah, verdade. No meio da mensagem, o Espírito Santo mandou eu parar. E eu tenho que obedecer. Mas eu vou falar mais um pouquinho. Ele me ordena falar mais um pouco. Então, o primeiro sacrifício foi aniquilado pelo segundo, trazendo aos homens o poder da sua presença e a esperança de uma bandeira branca de paz, fazendo com que as 6 taças do casamento de Caná da Galileia esperasse a 7ª na cruz, quando saiu água na pedra angular que os rejeitadores e os construtores do templo se rejeitaram. Jesus o Cristo, o Salvador do mundo, aquele que podemos esperar nossa alma no equilíbrio da eternidade, fazendo conosco mesmo a situação de entender que ainda há um sorriso em meio à perdição, ainda há esperança em meio à ruína. Esse chamado de vários nomes, como também nomes, como diz, segura então, já que vocês querem, então vai marcando. Em 1 João capítulo 2, verso 1, ele diz que ele é advogado. Em Efésios, no capítulo 6, 1,6, ele diz que ele é amado. Em 2 Coríntios 1,20, diz que ele é o Amém. Em Apocalipse 1,8, diz que ele é o Alfa e o Ômega. Aleluia, glória a Deus. Em Hebreus 5,9, diz que ele é o autor da salvação. Em Atos 3,15, ele é o autor da vida. Bendito é o nome dele em Marcos 23:39, Cordeiro em 1 Coríntios 5:7, Cordeiro de Deus em João 1:29, Cordeiro Pascual em João 29, Consumador em Hebreus 1:12-2, Bispo de nossas almas em 1 Pedro 2:25, Cabeça do corpo em Colossenses 1:18, Cabeça da igreja em Efésios 5:23, Cristo de Deus em 1 Coríntios 3:23, Cristo em Mateus 2:4, Cristo Jesus em Romanos 6:3, digno de toda honra em Apocalipse 4:11 e 5:12, Deus conosco em Mateus 1:23, Emanuel em Mateus 23, Estrela da manhã em Apocalipse 2:16, Estrela da alva em 2 Pedro 1:19, Filho em Mateus 1:23, Filho amado em 12:6 de Marcos, Filho de Deus em João 20:31, Filho do homem em Mateus 6:16-27, Filho de Davi em Mateus 20:30-31, Filho do Altíssimo em Lucas 1:32, Jesus em João 20:31, Juiz em Tiago 5:9, Justo em Atos 22:14, Leão da tribo de Judá em Apocalipse 5:5, Luz do mundo em João 12:46, Legislador em Tiago 4:12, Messias em João 41, Mediador de uma nova aliança em 1 Timóteo 2:5, Messias, mediador, pão vivo em João 6:51, príncipe da paz em Atos 3:15, noivo do Cordeiro em Mateus 25:1, Nazareno perfeito em Lucas 24:19, ômega em Apocalipse 1:8 e Apocalipse 21:6, primogênito de Deus em 1:5 de Apocalipse, primícias dos que dormem em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, pastor em João 10, porta em João 10, pedra angular em Efésios 2:20, pedra de esquina em 1 Pedro 2:7, rei eterno em João 12:15, Rei dos judeus em Lucas 23:38, Rei dos reis em Lucas 23:38, Rei das nações em Apocalipse 15:3, Rei de Israel em João 12:13, Raiz de Davi, oh glória, em Apocalipse 5:5, sumo sacerdote em Hebreus 4:14, Senhor dos senhores em 1 Coríntios 5, Senhor dos senhores em Apocalipse 19:16, Santo em Apocalipse 4:8, Soberano em Apocalipse 6:10, Salvador em Lucas 2:11, Todo-Poderoso em Apocalipse 1:8, Ungido de Deus em 1 Samuel 24:10, verdade em João 8:32, vida em João 14:6, verbo da vida em João 1, verdadeiro, Apocalipse 9:11, descendente de mulher, Gênesis 3:15, o que batiza com o Espírito Santo em João 1:33, o que dá testemunho de si mesmo em João 8:18, o que haveria de vir em Mateus 11:3, eleito de Deus em Lucas 9:35, fiel testemunho em Apocalipse 1:5, fiel e verdadeiro em Apocalipse 9:11, filho de Deus bendito em Lucas 1:32, filho do Pai em 2 João 3, imagem de Deus invisível em Colossenses 1:15, mistério esperando o ser humano em Colossenses 1:27, plenitude, divindade em Colossenses 2:9, pedra espiritual em 1 Coríntios 10:4, primícia de Deus em 15:20, redentor e libertador. Anai choromanas, o comanere copre canta rabasebe nerabai. Ridiom de canta rabasebe de comanai. A ti a honra, a ti a glória, a ti o verdadeiro louvor, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja, Senhor, meu Pai, o teu nome. Louvado seja a plenitude da tua graça. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Oh, glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus, glorificado seja o teu nome. Aleluia. Então, quem é esse, aleluia, que vem Edom com as vestes tintas? Louvado seja o nome do Senhor. Por que nós hoje olhamos para um Jesus que somente teve misericórdia, orou para o cego, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Por que pisamos? Por que não temos temor a um Deus tão poderoso? Um filho que era para ser muito mais respeitado que Moisés. É o ponto dos fariseus olhar e dizer assim: nós somos filhos de Abraão. Até dessas pedras pode suscitar filhos de Abraão. Mas os meus filhos, João 12 disse, mas tonto quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Deus, no amor do Pai não está em mim, eu estou no Pai, quem está em mim executa minhas palavras, também o Pai o amará. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse é o autor da vida. Esse é o Todo-Poderoso. Jesus o Santo. Regozija nações. Treme, ó terra, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O que ressuscitou dentre os mortos. O que passou por Pôncio Pilatos e também das mãos de Herodes. E trouxe para nós um novo mover. O mover da graça. O mover do Espírito. Jesus o Rei. Autoritário. Conselheiro. Príncipe da paz. Nos chamamos, Senhor. Nos chamamos. Adorado entre as nações, justo, poderoso. Quero ver a tua glória se fazer presente em mim, para que todos possam te conhecer. Com meu coração aberto, me coloco em teu altar. Adorado seja o teu nome, Jesus. Sobre todos os homens, adorado seja o teu nome, Pai, te adoramos, aleluia. Fala, Senhor, quero ouvir tua Nome lindo, eu te amo. Jesus, Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz.
majestoso, glorioso, que era hoje, tragédia e para sempre. Aleluia! Eu te amo, Jesus! Eu te amo! Glória a Deus! Tu és o Deus forte, poderoso príncipe da paz. Eu te amo, meu Jesus. Esse que apresentou para João no livro de Apocalipse, não com olhar mais de misericórdia, mas sim com duas bolas de fogo em seus olhos, e um cinto fino, feito de ouro pelos anjos, e que parecia que os seus pés tinham acabado de sair da fornalha. Ressuscitou ao terceiro dia. Milagres, curas, trouxe ao poder da sua glória, estampado na casa do sol. Porque agora o sol, que chamaria um novo nascimento e um novo dia, agora ele é declarado o sol da justiça e aquele que faz nova todas as coisas. Aleluia! Hosana. O Espírito diz: vem. E a noiva diz: um dia ele voltará. Está escrito que ele virá de uma forma que ninguém é desconhecida, ocasião desconhecida, mas virá montado no cavalo branco. Na sua coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse Jesus que deu a sua vida pela minha vida, pela sua alma, e para que todos reconheçam que ele é Deus. Pois o Filho de Deus se manifestou para que os nossos pecados sejam perdoados. Pois o Senhor é santo, glorioso, autoritário, santo, santo e maravilhoso é o nome do Senhor. E toda a terra glorifica o nome do teu Espírito, pois o Espírito Santo testifica que ele ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus, pois estava escrito: direi ao Senhor, ao meu Senhor, senta à minha direita. Jesus está governando e a terra é estrada dos seus pés. Tremam, terra, aplanai-os os caminhos tortuosos, porque o rei virá montado no cavalo branco, e na tua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus está às portas, e toda a terra e toda a língua confessará que ele é Deus. Pois o Senhor está pronto para executar o teu juízo, está pronto para executar a tua mão. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Jesus seja louvado. Aceitem Jesus. Ele vai vir nos buscar. Pois está escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há varas moradas. Se não teremos dito ainda, vou preparar um lugar. Mas quando estiver preparado, eu virei buscar vocês. Para onde estiver, vós estrangeiros também comigo. Jesus virá, igreja! É ele sim. E não há sombra de dúvida. Não há sombra de dúvida. É ele. Ele é o Rei dos Reis. Ele ajudou a viúva de Naim, a santo, poderoso, adorado em todo o tempo, justo, conselheiro, adorado entre as nações. A ele a honra, a glória, o domínio, o poder, e que ele cresça e que eu diminua. Que a sua honra, que nós vamos em casa agora, glorifica a Deus, aonde você estiver, diga: Senhor, tu és santo, Jesus, tu és santo, glorifica ele aonde você se encontrar agora. Isso, quem te faz glorificar, com muito temor, não achando que Jesus é apenas uma balela que come qualquer coralzinho, qualquer ininho, qualquer irmãzinha que fala: Jesus está aqui, eu te amo. Jesus não é isso, ele é rei por excelência, adora ele com temor e tremor. Quem governa todo o universo ainda tem tempo para enxugar a lágrima do coração. Ele é Jesus, o nosso noivo e amado, o desejado das nações. Sinfonia
divide ao meio a nossa história. Ele é quem decide a hora da nossa vitória. Ele é o Filho do Altíssimo Santo Cordeiro. Uma orquestra de louvor toca o seu concerto. Ele rege as estrelas lá no espaço. Ele é a sinfonia que jamais se ouviu. Ele tem a obra-prima que ninguém já viu. O segredo esperado pela sua igreja. Ele é justo, santo e poderoso Deus. É o El Shaddai, o grande em poder. É o Criador, sustentador do céu. É o Filho do Altíssimo Emanuel. Ele é o que era, o que será e é. E o seu nome é Deus, é Rei Jeová Jireh. Vai adorando Jesus essa noite! Exaltado, Deus supremo, verdadeiro, majestoso, adorado, venerado, é Cordeiro, Rei da terra, imperador, Senhor e Deus. É honrado, esperado, desejado, aplaudido, ele é o escolhido, é o dono do amor, ele é digno da sinfonia de louvor. Sinfonia de louvor, adoração e glória. Ele é quem divide ao meio a nossa história. Ele é quem decide a hora da nossa vitória. Ele é Filho do Altíssimo Santo Cordeiro. Uma orquestra de louvor toca o seu concerto. Ele rege as estrelas lá no espaço. Ele é a sinfonia que jamais se ouviu. Ele tem a obra-prima que ninguém já viu. O segredo esperado pela sua igreja. Coroado, exaltado, Deus supremo, verdadeiro, majestoso, adorado, venerado, é Cordeiro, Rei da terra, imperador, Senhor e Deus. É honrado, esperado, desejado, aplaudido. Ele é o escolhido, é o dono do amor, ele é digno da sinfonia de louvor. Receba Jesus, amado Senhor. Erguemos as mãos, tu és digno de louvor. Receba Jesus, amado Senhor. Oferecemos a ti como sinfonia de louvor. Receba Jesus, amado Senhor. Deus abençoe! Jesus, digno de louvor! Se você ama Jesus, deixe o teu comentário e compartilhe! Paz, igreja! Oferecemos a ti uma sinfonia de louvor. Que ninguém já viu. O segredo Beijo! esperado pela Se ama Jesus, deixe o comentário e compartilhe! Paz, igreja! Paz do Senhor! Até a próxima! Glória a Deus! Jesus é santo!